Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência então às nossas atividades nesse ensino não presencial. Antes das nossas férias antecipadas, nós estávamos vendo a parte de calor sensível e calor específico. Um pouquinho antes ainda, vimos sobre capacidade térmica. Então vamos lembrar um pouquinho a diferença entre aqueles dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. Para essa parte, então, nós precisamos lembrar o seguinte: quando nós aquecemos ou resfriamos uma substância, duas coisas podem acontecer. Primeiro, aquela substância pode pegar aquele calor para variar a sua temperatura ou para mudar o seu estado físico. Quando uma substância está aumentando a sua temperatura, nós trabalhamos com essa equação. O calor dado ou retirado daquela substância vai ser igual a massa daquela substância, trabalhamos aqui em grama, multiplicado pelo calor específico da substância, vezes a variação de temperatura que aquela substância sofreu. Já quando eu dou calor para uma substância e ela não varia a sua temperatura, porque ela está utilizando aquele calor para mudar o seu estado físico, nós trabalhamos com essa equação aqui. Ou seja, o calor dado ou retirado daquela substância vai ser igual à massa da substância, aqui também em gramas, multiplicado pelo calor latente. Pegando como exemplo aqui a água, é bom ressaltar, vamos supor que nós tenhamos água a 1 atm abaixo de 0 graus Celsius, sei lá, a menos 5 graus Celsius. Nessa temperatura, a água vai estar no seu estado sólido, ou seja, será gelo. Esse gelo vai aumentando sua temperatura, mas ele não derrete, ele mantém o seu estado físico. Quando nós alcançamos a temperatura de 0 graus Celsius, aí sim, todo o calor que essa substância, no caso a água, estiver recebendo, ela vai utilizar para mudar o seu estado físico, não sofrendo variação de temperatura. Por isso que a gente vai ver que o gráfico ele fica ali na horizontal. Somente depois que todo o gelo derreteu, ou seja, toda a água no estado sólido se transformou no estado líquido, aí sim a temperatura no nosso gráfico pode voltar a aumentar. Para exemplificar isso daqui, vamos fazer aquele exercício que eu deixei com vocês nas atividades complementares, que foi enviada para vocês por e-mail antes das nossas férias. Lembrando que lá nós tínhamos dois exercícios. O primeiro exercício eu fui notar só depois, que ficou faltando uma pequena informação, que eu vou colocar para vocês lá na Conexão Digital e vocês vão fazer durante essa semana. Já o segundo exercício, que era um exercício um pouquinho maior, mais completo, eu vou resolver agora com vocês. Vamos lá então. Nesse exercício 2, nós temos o aquecimento de 50 gramas de água, inicialmente a menos 10 graus Celsius e vai atingir a temperatura de 110 graus Celsius. Aqui a gente tem que tomar cuidado com um dos erros mais comuns, que é o quê? Pegar a temperatura inicial, a temperatura final e trabalhar com Q igual a mc delta θ. Por que temos que tomar esse cuidado? Note que a menos 10 graus Celsius a água está em estado sólido, ou seja, ela é gelo. Até chegar em 0 graus Celsius, continua sendo gelo, e somente quando chega em 0 graus Celsius que esse gelo começa a se derreter até se transformar totalmente em água líquida. Após toda a transformação, a água volta a ter um aumento de temperatura até atingir 100 graus Celsius, porque aqui ocorre a ebulição. E só quando a ebulição é finalizada que o vapor começa a aumentar a sua temperatura. Então aqui a gente vai ter que trabalhar separadamente para cada um desses pontos aqui. Então quais são os dados que o exercício passa para a gente? Como dado, o exercício dá a massa de água, o calor específico do gelo, o calor específico da água, o calor específico do vapor, o calor latente de fusão e o calor latente de vapor ou de ebulição. E o exercício quer saber o calor total para aquecer de menos 10 graus Celsius até 110 graus Celsius. Vamos para a primeira parte. Na primeira parte, se a gente olhar o gráfico, a temperatura inicial vale menos 10 graus Celsius. Se nós temos uma variação de temperatura, nós só podemos trabalhar com essa equação, Q igual a mc vezes delta θ. Lembrando então, a massa vale 50, o calor específico do gelo é 0,5, temperatura final menos temperatura inicial. Cuidado aqui, tá?
vai ficar 0 menos menos 10, ou seja, nessa parte aqui nós temos 10 positivo, 50 vezes meio, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então aqui nós temos 25 e aqui nós temos 10. 10 vezes 25, 250. Vamos para a segunda parte. Na parte 2, o que nós temos? Nós temos o derretimento do gelo, se a mudança de estado físico, que mole, Q, igual a m vezes L. A massa é 50, o calor latente de fusão é de 80. Logo, o calor necessário para derreter o gelo é de 4.000 calorias. Vamos para a terceira parte. Na terceira parte, nós temos uma temperatura inicial de 0 graus Celsius e uma temperatura final de 100 graus Celsius, ou seja, é o aquecimento da água no estado líquido. Variação de temperatura, Q igual a mc delta θ. Substituindo os dados, 50 vezes 1, 100 menos 0, temos aqui como resultado 5.000 calorias. Próxima parte. Já na parte 4, nós temos outra mudança de estado físico. Temos a ebulição da água. Se é mudança de estado físico, Q igual a ml. Lembrando que o calor latente de ebulição ou de vapor, como o exercício disse, é de 540. Logo, o calor necessário para que toda a água no estado líquido se transforme em vapor é de 27.000 calorias. A última parte. Na parte 5, nós temos o aquecimento do vapor. Uma temperatura inicial de 100 graus Celsius para uma temperatura final de 110 graus Celsius. Se é variação de temperatura, Q é igual a mc vezes delta θ. Lembrando que a temperatura final é de 110 graus Celsius, a temperatura inicial é de 100 graus Celsius. Aqui temos 10, 50 vezes meio, 25. Logo, o calor necessário para a parte 5 é de 250 calorias. Mas o exercício pede o calor total para aquecer a água de menos 10 graus Celsius até 110 graus Celsius. Logo, o calor total será a soma do calor necessário para aquecer o gelo, mais o calor necessário para derreter o gelo, mais o calor necessário para aquecer a água no estado líquido, o calor necessário para a ebulição da água, mais o calor necessário para aquecer o vapor. Com isso, o calor necessário para aquecer 50 gramas de água de menos 10 graus Celsius até 110 graus Celsius é 36.500 calorias. Então é isso, espero que tenha dado para compreender melhor esse tipo de exercício. Muito cuidado quando forem resolver exercícios com gráfico. Nós sempre temos que dividir por cada etapa, ou seja, quando tem variação de estado físico, eu trabalho com o Q mole. Quando tem variação de temperatura, a gente trabalha com o Q macete. E é isso. Não deixe de conferir na nossa rotina semanal quais são as atividades para essa semana. E nos vemos na semana que vem. Até mais!